Eu gostaria que você repetisse comigo: dando a oferta o seu devido valor. Tem coisa boa aí, irmãos. Está vindo debaixo de jejum. Você pode repetir comigo: a minha semente pode mudar o meu futuro. Você pode falar isso para o teu irmão? A minha semente pode mudar o meu futuro. Sim. Irmãos, Deus se move muito mais pelas nossas atitudes do que simplesmente pelo seu poder. Vou repetir. Deus, ele se move muito mais pelas nossas atitudes do que pelo seu poder. Nós encontramos na Bíblia várias passagens que colaboram com essa afirmativa, e nós vamos trazer alguma delas aqui. Não há registro algum de que a viúva de Naim, lá de Lucas capítulo 7, tenha feito alguma oração, mas Jesus, ao deparar-se com aquele velório, ele manda que eles parem e é realizado um milagre. Vamos ao texto. Lucas capítulo 7, verso 11. Põe aí para mim, por gentileza. Lucas capítulo 7, verso 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Esse texto revela que o fato daqueles homens que estavam fazendo aquele velório terem parado e obedecido ao toque de Jesus no caixão foi a porta para a realização de um milagre. Foi uma atitude, a atitude que abriu a porta do milagre. E 90% dos milagres de Deus em favor do seu povo, irmãos, vieram de uma atitude. É só ler a Bíblia. Eu tomo uma atitude, e essa atitude, a qual Deus chama de fé, move o coração de Deus em meu favor. Eu vou repetir. Eu tomo uma atitude, e essa atitude, a qual Deus chama de fé, faz ele se mover em meu favor. Um exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Meu irmão, certamente aquela mulher morreria sangrando, pastor. Certamente. Mas ela resolveu sair com uma determinação: se eu tão somente tocar, se eu tocar, eu vou ser curada. O que é que ela fez? Ela tomou uma atitude. Bartimeu, cego, mendigo à beira do caminho, ele descobre que a agitação na rua era em razão pela passagem de Jesus. E ele grita e recebe a cura. O que é que foi isso? Uma atitude. Diga ao seu irmão: tome uma atitude. Diga não à imobilidade. Não à acomodação. Pare de achar que não pode, que não deve, que não consegue. Diga: a minha atitude provocará o agir de Deus em meu favor. Sim, toda atitude que nós tomamos no reino natural tem reflexo no reino espiritual, seja uma atitude positiva ou ela negativa. A passagem de 2 Crônicas, no capítulo 31, verso 5, bota por gentileza, 2 Crônicas 31, verso 5, mostra como Deus responde com a abundância a uma atitude do seu povo. Isso. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com mais força, o melhor do trigo, do vinho, do óleo
do mel e de tudo os que os campos trouxeram o dízimo de... Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também levaram o dízimo de tudo, e de todos os seus rebanhos, e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas... Agora, isso aqui quando eu estava lendo hoje à tarde, eu falei, meu Deus, eu não reparei isso. É o Espírito Santo. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Pegou? 5 meses de abundância. Eu quero declarar sobre a sua vida: os próximos 5 meses serão 5 meses de abundância sobre a tua vida. Os próximos 5 meses serão meses de abundância, de sobrenatural. Você profissional liberal, você que vive de vendas, você que está estudando para concurso, serão 5 meses de sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e os levitas sobre as ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito. Agora você vai ler junto comigo. Pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e essa é a grande quantidade que sobra. Pois o Senhor tem abençoado o povo de Comendador Soares, e essa é a grande quantidade que sobra, em nome de Jesus. Agora, talvez você não queira viver essa abundância, porque ela exige um nível de comprometimento com Deus. Sim, você não deseja assumir compromissos que os levem a dizimar e a ofertar e plantar sementes. Você se sente satisfeito guardando essas poucas sementes, se alimentando e pagando contas, mas saiba que essa postura limita o poder de Deus na minha e na sua vida. O patamar que Deus quer que você alcance não é simplesmente comer e pagar contas. Eu vou repetir: o patamar que Deus quer levar você não é simplesmente comer e pagar contas. É o patamar da abundância e do mais que o bastante. É o patamar da abundância e do mais que o bastante. Eu sempre digo aqui e repito: tem jovem aqui? Amém? Levanta a mão, jovens aqui. Amém? Os melhores lugares nesse Brasil das empresas estão reservados para vocês. É tempo de preparação, é tempo de estudo, é tempo de trabalho e é tempo de esforço. Os melhores lugares são para vocês. Amém? Meu irmão, tem gente aqui, não fui autorizado a falar, mas já tem gente aqui que está sentando em cadeira de empresa federal. Já tem gente, você pode aplaudir a Jesus aí por isso? Já tem gente sentando em cadeira de empresa federal, porque estudou, porque se preparou, porque correu atrás, porque lançou semente e Deus cumpriu a promessa. Aleluia. E agora, sabe por que você precisa receber em abundância? Fala para quem está do teu lado. Sabe por quê? Você precisa receber em abundância? Para que você seja um canal de bênção na vida de outros. Para que você seja um canal de bênção na vida de outros. Assim, dessa forma, eles vão entender o que é favor, eles vão entender o que é amor, eles vão entender o que é graça, eles vão entender o que é o poder de Deus. É por isso que você precisa receber em abundância. Não é para reter em você. Lá fora, você ganha e retém para você. Aqui, você abençoa o seu próximo. Muitos não querem vir à igreja. Isso aqui é forte demais. Meu irmão, muitos dos que de repente te conhecem não querem vir à igreja, porque você vira e mexe está pedindo dinheiro emprestado para eles. Porque vira e mexe, eles sabem que você anda endividado.
E aí o pensamento é esse: como eu vou servir ao Deus dele se ele anda endividado e vive me pedindo dinheiro? Se você tem vivido dessa forma, eu te aconselho a entrar no canal do YouTube. Uma palavra que eu preguei há alguns domingos atrás, que tem por título: As dívidas não te matarão. Você pode falar para o seu irmão: as dívidas não te matarão. Amém? E eu quero lhe mostrar 5 bênçãos que passarão a fazer parte das nossas vidas na hora em que liberarmos o nosso melhor, quando nós tomamos uma atitude de fé. Você está aí? Para receber, amém? A primeira bênção é: você vai crescer de forma sobrenatural. Você vai crescer de forma sobrenatural. Deuteronômio capítulo 14, verso 24 e 26. Coloca aí comigo, por favor. Deuteronômio capítulo 14, isso. Mas preste atenção nisso aqui, irmão. Mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Você entendeu? E vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, tamanha é a bênção que Deus derramar sobre a tua vida. Com prata, comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho e outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e se alegrem na presença do Senhor, seu Deus. Você vai crescer de forma sobrenatural. Segundo, quando você der o melhor para Deus, você vai provar do agir criativo de Deus. Como, pastor? Existe algo mais criativo do que pedir vasilhas emprestadas? Vou passar 3 anos em que nas redondezas existe fome, mas a sua farinha e o seu azeite não acabam? Eu quero liberar uma palavra aqui. Existem pessoas que desejam abrir o seu próprio negócio. Deus vai liberar um agir criativo sobre a tua vida. Pessoas aqui vão ter ideias de negócios que ainda não tiveram. Pessoas vão ter ideias de negócio, vão abrir a sua própria empresa e vão crescer debaixo da direção de Deus. Em nome de pessoas vão abrir o seu próprio negócio. Escuta o que eu estou falando. Pessoas vão abrir o seu próprio negócio. Dentro de alguns meses, elas virão aqui e darão testemunho: pastor, eu abri o meu próprio negócio, não tinha coragem, tive uma ideia, abri e Deus tem abençoado e prosperado a minha família. Amém? Amém? Deixa eu pular algumas coisas. Deus vai, recebe aí, ajudá-lo a quebrar todo débito e sentimento de pobreza. Meu Deus, quando eu falo em débito, eu não estou me referindo a dívidas. A maioria de nós não consegue prosperar porque apenas dá. Meu irmão, nós precisamos ter uma alma próspera. Se a sua mente não muda, a sua vida não muda. Mentalidade próspera. Existem pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperas. Não tem paz dentro de casa, não consegue dormir, vive no médico, gasta dinheiro com plano de saúde, porque não tem prosperidade. A prosperidade bíblica é diferente da prosperidade do mundo. Amém? Glória a Deus. Pobreza não tem nada a ver com família, nem com o lugar que você nasceu, e muito menos com o plano econômico. Pobreza tem a ver com 2 questões. A primeira é espiritual. Sim. E a outra depende de uma decisão. Escuta isso de toda a mensagem que eu estou trazendo aqui nessa noite. A segunda coisa: prosperidade depende de uma decisão: levantar, lutar pela vida, buscar melhorar e se esforçar. Disso depende a sua prosperidade e o seu crescimento. Irmão, você pensa que foi fácil para mim? Você pensa que foi fácil para alguns irmãos aqui que têm diploma, que estudaram?
Não foi fácil. Acordar cedo, teve um tempo que eu acordava, ia para o trabalho, do trabalho eu saía, ia para o estágio, do estágio eu saía, ia para a faculdade, e aí estudava de segunda a sábado. Às vezes eu saía na sexta-feira à noite debaixo de prova, e ia para a casa do colega, às vezes não dormia, porque no sábado eu tinha prova. Não é fácil. Fala para o teu irmão, não é fácil. Crescer, como a pastora falou, não é fácil. Mas tem recompensa. Mas tem recompensa. Amém? Saia do lugar de acomodação, meu irmão. Saia do lugar de acomodação. Busque melhorar. Busque melhorar. Amém? Você pode falar assim, mas eu moro em Comendador Soares. Eu moro em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Quem está falando com vocês aqui é alguém que mora em Comendador Soares. É alguém que mora em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, mas estudou lá embaixo. Junto de Copacabana, com o pessoal de Botafogo, de Flamengo. Eu não estou falando isso para me orgulhar, não, porque quem abriu essa porta foi Deus. Eu estou te falando isso para você se esforçar para alcançar o melhor. Amém? Quarto, Deus vai promover e abençoá-lo. Amém? Mas a sua segurança não vai estar em carro e nem em dinheiro. Quando Jesus recomenda em Mateus 6,19 que não ajuntemos tesouros na terra, ele estava dizendo, não substitua o que de fato tem valor por aquilo que não tem. Meu irmão, a salvação e o plano de redenção que foi ensinado aqui na EBD é uma graça de Deus, amém? Nós glorificamos a Deus por isso. Se não fosse Jesus na cruz, agora não troca a salvação, plano de redenção por nada que é material. Você vai crescer, Deus vai te abençoar, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da mão dele, não vem do homem. Agora, quando ele fizer isso, não esqueça de Jesus. Não esqueça de Jesus. Eu separei um texto aqui. Preste atenção. Coloca por gentileza, Pedro. Deuteronômio capítulo 8, verso 12. Deuteronômio 8, 12. Antes de ler, eu vou dizer uma coisa. É fato que existe uma nuvem sobre a igreja de Comendador. Pessoas têm sido abençoadas. Vocês têm visto os testemunhos de pessoas que têm subido aqui. Pessoas que me param no corredor porque não querem subir no altar e têm falado para mim o que tem acontecido. As portas que têm aberto. Os empregos que têm conseguido, é casa, é carro, é empresa abrindo. Vocês sabem de tudo o que tem acontecido. Existe uma nuvem, Deus tem abençoado e é Ele quem faz, não é o homem. Agora, preste atenção no texto que nós vamos ler. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado próximo, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Jamais se esqueça, igreja de Comendador Soares, Deus vai prosperá-los, Deus vai abençoá-los, como Ele tem feito, mas jamais se esqueça do Senhor. Jamais se esqueça de quem está fazendo. Jamais se esqueça quando Ele te abençoar com um carro, com uma casa, com viagem. Não esqueça a casa de Deus. Não esqueça o coração de Deus. Não esqueça que Ele é tudo na tua vida. Eu estava conversando com um jovem aqui na quinta-feira e falei para ele: Jesus é tudo. Jesus é tudo. Ele é tudo. Aprova Ele. Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar, mas quando Ele fizer, não esqueça dEle. Não esqueça dEle. E eu termino aqui. Não esqueça dEle. Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos para viver. Ele é tudo que nós precisamos para viver. Amém? Glória a Deus. Pode distribuir os envelopes, por gentileza.